Segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. É muito bom estar aqui de volta para conversarmos um pouco. Lembrando vocês, por gentileza, deixem os likes, se inscrevam no canal e ajudem o Terra Brasilis, ok? Muito bem, vamos aos assuntos. Olha só, já existe aí há algum tempo, pelo menos há um mês, começou isto, uma narrativa que foi criada pela esquerda, pelo PT, obviamente, né? Uma narrativa dizendo que se Flávio Bolsonaro for eleito, ele vai entregar o Brasil aos Estados Unidos. É aquela velha e famosa narrativa sobre os Yankees, os imperialistas, né? E que o Flávio vai entregar então o Brasil para os Yankees. Muito bem, mas eis que agora, para surpresa de muita gente, surgiu uma notícia dizendo que o Inácio vai se encontrar com Donald Trump nesta próxima quinta-feira. Não se sabe ao certo porquê, talvez por desespero, porque não estava programada esta viagem. Uma viagem internacional como essa, para se encontrar com o presidente americano, costuma ser notícia bem mais cedo. Não? Agora, não se sabe se essa viagem é por uma imposição diplomática de Donald Trump, dando um aperto no Inácio, se é porque o Inácio está desesperado e quer pedir arrego a Donald Trump, né? Donald Trump, depois de apontar tanto o dedo para ele, né? Ou se existe algo misterioso por detrás disto. Porque, como eu falei, não estava prevista essa viagem agora. Fato é que o Inácio está, sim, perdido em seu governo, que está cercado de escândalos e não sabe como se defender de todos ao mesmo tempo, né? Mas é justamente por aí que o Flávio Bolsonaro e seus aliados estão comemorando. Porque esta viagem faz com que esta narrativa de que Flávio irá entregar o Brasil aos Estados Unidos caia por terra, né? Porque se em muitos momentos o Inácio enchia o peito, né, para bradar palavras de ordem, de soberania contra os americanos, para agradar os seus militantes, obviamente, em outros momentos ele agora marca uma viagem do nada, que não estava combinado, como eu disse. Mas segundo o site Metrópolis, essa viagem pode ser para tratar de um assunto muito incômodo e sério, que é justamente sobre a classificação do PCC e do Comando Vermelho de grupos do terror. A palavrinha mesmo eu não posso citar aqui por conta dos algoritmos, né? O Inácio precisa desesperadamente interromper e provar a Donald Trump que esses dois grupos não são do terror. São grupos criminosos apenas. Porque sabem perfeitamente que se Donald Trump determinar sim, esses grupos são do terror, o governo americano pode começar então a bloquear bens ligados ao PCC dentro dos Estados Unidos, movimentação financeira, propriedades, e pode também abrir investigações dentro do Brasil, até por uma questão de soberania nacional americana e por segurança, né, ao governo americano. Então, essa narrativa de que o Flávio é entreguista e que vai fazer isso, vai fazer aquilo, cai por terra abaixo. O pior para o mandatário brasileiro é que essa viagem vai acontecer no momento onde o Palácio do Planalto está envolvido em uma série de maracutaias, todas de conhecimento de Donald Trump, porque eles sabem, tintim por tintim, o que acontece aqui dentro, né? Então, é importante levar isso em consideração, porque também saiu uma notícia, agora no fim de abril, na revista Veja, de que os militares estão preocupados com o provável governo de Flávio Bolsonaro. Porque, segundo eles, e também por conta dos militantes petistas, existe um medo de que se o Flávio vencer o pleito eleitoral, como é provável acontecer, ele vai encher o Palácio do Planalto
de militares, vai distribuir cargos, ministérios para militares, como fez Jair Bolsonaro, para se preparar para um novo golpe de Estado. Vejam vocês como é uma mente doentia dessa militância, né? Se tem muita gente presa porque deu um golpe de Estado, que raio de novo golpe de Estado seria esse? Um presidente eleito dar um golpe de Estado nele mesmo? É ridículo, né? Mas a preocupação é outra. A preocupação é que, segundo cochichos daquelas reuniões do comandante do Exército, Tomás Paiva, reuniões com o ministro Moraes, né? Reuniões privadas, tudo aquilo tinha a ver com um projeto de lei que estava em andamento no Congresso Nacional para impedir que militares da ativa ocupem cargos no governo federal. Só que esse projeto parou, travou, e eles não sabem o porquê. Não houve consenso em levar isso adiante, até porque iria, digamos, desconsiderar a possibilidade de alguns militares se tornarem parlamentares. Mas no fundo, a preocupação do Tomás Paiva é outra. Eles sabem hoje que existe um descontentamento muito forte dentro da caserna, porque os militares de baixa patente e os praças estão descontentes por conta de seus soldos, salários, que não avançam como avançam os salários dos militares de alta patente, os generais, né? E também porque, a bem da verdade, desde que surgiu aquele escândalo apontado pela Folha de São Paulo, de que o Exército Brasileiro delegou ao Banco Master os empréstimos consignados de militares, onde a denúncia mostra que o Exército enviou mais de 130 milhões para o Banco Master para efeitos de empréstimos consignados. Isso pegou muito mal. Por quê? O Exército Brasileiro não é um órgão público, não é uma entidade, não é um banco. Ou seja, pega muito mal eles escolherem um banco para fazer empréstimos consignados de seus militares, de seus soldados. Aí, isso tudo ficou num amontoado de desagrados que vem à tona. Mas o principal é que eles sabem, principalmente, que assim que Flávio Bolsonaro entrar, todos eles serão enviados para a reserva. Vai acabar a mamata de todos. Paiva Neto e seus aliados serão todos demitidos da ativa, irão para a reserva. E claro que não é um plano ideal para eles e muito menos para seus aliados dentro do Supremo. Porque existe sim uma amizade um pouquinho além do comum. Existem interesses aí mal explicados entre aquele ministro e o comandante do Exército. Tudo isso veio à tona, tudo isso faz parte da bagunça que é esse governo petista. Então é um momento muito ruim para o Inácio, porque ele pode correr o risco de receber uma pergunta indesejada de Donald Trump, ser colocado na parede como Trump colocou o Volodymyr Zelensky lá dentro do Salão Oval. E é por isso que todos se questionam. O que o Inácio vai fazer agora, lá? Então, só pode ser realmente essa questão do PCC e do CV, que obviamente vai interromper aí um círculo vicioso, onde existem muitos parlamentares envolvidos, existe gente de grosso calibre envolvido, vai interromper um círculo vicioso de dinheiro que vai desagradar a muita gente. Isso é o que justifica, né? Agora, mudando um pouco de assunto, eu não sei se vocês já ouviram falar de uma frase: perde-se o dedo, né? Não, perde-se o anel e perde-se o dedo também. Tenho certeza que não. Mas eu vou explicar o que está acontecendo. Por quê? Parece que os próprios aliados próximos do Inácio estão sugerindo que ele agora apoie a abertura de uma CPMI do Banco Master. Veja só. O Inácio, que tem no seu entorno, ele e todos eles, por aqui,
envolvidos no caso Master, direto ou indiretamente. O filho do mandatário que vive agora na Espanha está enterrado nesse assunto, por conta do vínculo próximo com o careca do INSS, do qual o Banco Master também fazia empréstimos consignados de algumas associações. Mas ele quer agora a abertura da CPMI. Por quê? Por pura malandragem petista. Primeiro porque é uma forma de dar um recado político ao Davi Alcolumbre, que é absolutamente contra a CPMI do Banco Master por motivos óbvios, porque o Alcolumbre também está enterrado até aqui, lá no Amapá, com esse caso do Master, né? E principalmente depois da situação envolvendo a derrota do Jorge Messias, lá no Congresso Nacional. Em segundo lugar, e talvez mais importante, por uma estratégia eleitoral do Inácio de usar essa CPMI para tentar ligar o caso a figuras do campo bolsonarista e o próprio presidente Jair Bolsonaro, criando uma narrativa para desgastar Flávio Bolsonaro. Ou seja, não é somente uma investigação, é sobre disputa de narrativa. O Inácio e seus aliados sabem perfeitamente que o Davi Alcolumbre não dará oportunidade para que se abra uma CPMI, que atingiria em cheio, né, não só ao Alcolumbre, como ao Inácio também. Só que eles sabem que o Alcolumbre jamais vai abrir essa CPI. Mas o que vale é a narrativa que fica. Por quê? Aparece o Inácio gritando para todo mundo que quer a CPMI, quer investigar, quer levar a fundos e os culpados para a cadeia, sabendo que não vai ser aberta. Mas por quê? Usando a narrativa também de que tem que investigar o governo Jair Bolsonaro, que também está envolvido. Tudo para desgastar o nome do Flávio. É uma aposta arriscada? Claro que é. Vai que de repente o Davi Alcolumbre até resolva abrir. Porque no frigir dos ovos, quem escolhe o pessoal lá na bancada para julgar, para levar a CPMI adiante, é o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele pode colocar somente o bolsonarista lá dentro. Mas vai saber. Não dá para arriscar. Então, o que importa mesmo é uma narrativa eleitoral. É isso que está acontecendo. Né? Agora, a vingança contra o Alcolumbre, claro que é um desejo explícito no mandatário brasileiro. Só que dessa vez parece que o próprio Inácio está revivendo um passado não tão distante assim. Porque desde março de 2016, no auge daquela crise que culminaria no impeachment de Dilma, o país ouviu a gravação de uma conversa que entrou para a história política do Brasil, uma conversa entre Dilma e o Inácio, a mando do então juiz Sérgio Moro. E naquela conversa, a Dilma dizia que o Messias, né, estava levando um papel para o Inácio. Esse papel seria, na verdade, uma posse ministerial para a Casa Civil do governo Dilma. Na verdade, quem estava levando o papel era o Jorge Messias, que a Dilma chamava de Messias, né? Bom, o que aconteceu? Todo mundo sabe que aquilo se transformou num meme nacional, virou um símbolo de uma crise política, que acabou levando o Inácio para a prisão e também depois ao próprio impeachment de Dilma. Não por conta do papel que o Messias estava levando, mas pelo péssimo papel que a Dilma estava desempenhando no Palácio do Planalto. Ok. Ao fim daquela mesma conversa telefônica, outra frase, outro folclore político entrou para a história. Quando o Inácio, ao se despedir, disse: "Tchau, querida." Ok. Agora passaram 10 anos, eis que o nome Jorge Messias entrou em evidência nessa tentativa de se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Congresso, por uma interlocução do Davi Alcolumbre, acabou dando um tchau querido para o Messias, que é outro assunto que vai ficar marcado pela história, porque é a segunda vez em toda a história do Brasil que um indicado é rechaçado, um indicado ao Supremo Tribunal é rechaçado pelo Congresso. Então é claro que o Inácio está louco para dar um troco.
Só que para dar esse troco vai ser difícil, porque nesses 7 meses que ainda faltam, né? 7, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 8 meses que ainda faltam para terminar o governo, e num ano eleitoral, é claro que o Inácio precisa aprovar algumas pautas populistas, como o projeto 6x1, que vai ser votado lá na Câmara, mas depois vai ter que ser aprovado no Senado também. E isso pode fazer com que o Davi Alcolumbre empaque o jogo, não aprove absolutamente mais nada a favor do Inácio. Então é uma briga muito dura para se vencer. Por isso esse derretimento dele, conforme a própria imprensa, a própria Globo, o próprio SBT mostrou que o índice de aprovação do governo do Inácio é de 28% apenas. Nunca foi tão baixo na história petista. Talvez na história política brasileira. Acho que nunca um presidente teve um índice tão baixo. Isso mostra porque que o Flávio está disparando. E o Inácio não tem como segurar, não tem como agarrar o Flávio pelas pernas. Esse é o motivo de desespero. Então, é claro que agora a gente imagina o que ele vai fazer nos Estados Unidos agora. Se ele não tem força, não tem poder, não está no auge, não é a cereja do bolo. Claro que vai chegar em Washington com o rabinho no meio das pernas, evidentemente. E nós vamos ficar louquinhos para saber o porquê que Donald Trump vai recebê-lo, depois daquela situação onde o próprio Trump retirou a Magnitsky do Moraes. Será que agora vai ser alguma resposta, alguma entrega do Inácio para justificar aquele favor? Pode ser que sim, pode ser que não. Nós vamos saber num futuro muito próximo, espero eu, né? Então, meus amigos, era isso que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, até porque hoje não tem tantas outras notícias assim importantes, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar e eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.